Irmãos, nós vamos então à palavra do Senhor para ouvi-la nesta manhã, a pregação no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós iniciamos o Evangelho de João no último domingo passado. E nós então voltamos à nossa exposição, ainda no capítulo 1 deste Evangelho, o quarto Evangelho, o Evangelho do apóstolo João. Nós faremos aqui, irmãos, e vocês, por favor, irmãos, acompanharão aí, a leitura do versículo 6 até o versículo 14. Evangelho segundo João, capítulo 1, de 6 a 14. Então os irmãos acompanhem atentamente Deus nos falando por meio de sua palavra. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, nós já oramos, pedindo ao Senhor que nos fale por meio de sua palavra, então nós passamos a exposição aqui da mesma. Irmãos, no domingo passado, no prólogo de João, no início do prólogo de João, na verdade, toda essa primeira parte de 1 a 14 é o prólogo, a introdução do Evangelho, mas nós vimos o início deste prólogo, dessa introdução, no domingo passado, dos versículos 1 até do versículo 1 até o versículo 5. E nós vimos que João nos situa, por assim dizer, no início da sua introdução, na eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, antes de que houvesse alguma coisa, o Verbo era Deus. Estava lá o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, aquele que haveria de se encarnar, ele estava na eternidade. No princípio ele já era, antes de haver princípio das coisas que vemos, ele já era o Verbo, e esse Verbo é o próprio Deus. Mas agora o que faz o apóstolo João? Ele entra na história humana. Ele deixa a eternidade, por assim dizer, para nos situar agora dentro do tempo, dentro da experiência humana, dentro da criação. Esse Verbo eterno, que é antes de todas as coisas, que não tem origem nem fim, ele vai entrar na história. Ele vai entrar no domínio da humanidade. Ele irá se encarnar. Então é esse movimento que o apóstolo João está fazendo em seu prólogo. Da eternidade para o tempo. Do que é celestial para o terreno. Do espiritual para a carne. É isso que acontecerá agora. E ele começa a nos apresentar esta etapa da providência e do plano divino, do Verbo se tornar carne. Mas antes de apresentar o Verbo se encarnando, ele apresenta a sua testemunha. Um homem que veio anunciar que a luz viria ao mundo, estava para vir ao mundo. E esta verdadeira luz iluminaria todo o homem. Esta testemunha
era João Batista. E é com ele que o apóstolo João, lembram-se que são pessoas distintas? O apóstolo João, quem escreve o evangelho, discípulo e apóstolo de Cristo, do João Batista, aquele que precedeu a Cristo, aquele profeta de Jesus Cristo que apareceu para anunciá-lo. Então são pessoas distintas, ok? E é este João o Batista que nós nos apresentado aqui no início da história, que o verbo virá e se encarnará e entrará no domínio dos homens. Então veja como começa essa descrição, essa narrativa sobre a questão do verbo e sua encarnação, mas antes com o testemunho acerca dele através de João Batista. Olha só, houve um homem, versículo 6, enviado por Deus, cujo nome era João. O nome João significa Yahvé é graça. Deus é gracioso, é o que significa João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. É interessante aqui que este homem também é enviado. Assim como Moisés foi enviado, lembram-se? Moisés foi enviado ao Egito. Assim também Deus enviou um homem chamado João. Assim também Deus enviaria o seu próprio filho Jesus. Mas as semelhanças de Jesus com estes outros homens, Moisés e João, terminam aí. Todos eles foram enviados, inclusive Jesus. Mas nós veremos que Jesus é totalmente distinto, como o texto nos revelará. Mas este homem, ele foi enviado por Deus, este João. E é interessante também, irmãos, que no evangelho, nesse quarto evangelho, o autor, que é João, o apóstolo de Cristo, irmão de Tiago, ele é sempre preocupado em distinguir os personagens a quem se refere no seu escrito, no seu evangelho. Ele sempre deixa claro de que ele está falando, compondo o nome com um sobrenome, ou com algo que identifique aquela personagem, ou aquele personagem que ele revela no seu escrito. Por exemplo, quando ele fala de Judas, e vocês se lembram que no grupo apostólico haviam dois, havia dois Judas no escrito apostólico. Quando ele se refere a Judas o traidor, ele diz assim, Judas Iscariotes, que é a junção de Ish, que é homem, com Queirote, que era a cidade, uma das cidades de Judá. Então, Ish, homem de Queirote, da nossa tradução, Iscariotes. Então, Judas, o de Queirote. Então, ele deixa claro quem ele era. Agora, quando ele fala de João aqui, o Batista, ele não acrescenta a definição Batista. Ele sempre se refere a João, o Batista, como apenas João. E é interessante isso porque o apóstolo João, que escreve o evangelho, nunca vai falar dele. Ele não escreve acerca dele, ele não fala, olha, eu, João... Lembra que a gente viu isso na introdução aqui do domingo passado? Ele sempre se refere a ele como aquele a quem Jesus amava. Então ele não precisa colocar aqui João Batista, porque o único João no evangelho todo é o Batista. Uma vez que o autor, que é João, nunca se refere a ele no grupo apostólico com o seu nome. Ele sempre está atrás das cortinas. Isso é muito bonito em João. Deus deu em João, o autor. Deus deu a ele a humildade de não aparecer. Ele não aparece. Ele fala muito dos outros, mas pouco dele. Assim como o crente deve fazer. Mas olha só, este homem então, enviado por Deus, o nome dele era João. E aqui é uma referência, como já dissemos, a Batista, o João Batista. Versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A palavra testemunha aqui é usada como alguém que vem para testificar ou dar um depoimento competente, verídico, alguém que experimentou pessoalmente algo. Em outras palavras, alguém que sabe do que está falando. Então este homem chamado João, o Batista, foi enviado por Deus para dar um testemunho competente,
para dar um testemunho de primeira mão, de alguém que viu a luz, de alguém que esteve diante dela, de alguém que viu a sua glória, e agora testemunha para que por meio do seu testemunho, os homens creiam na luz. Então ele vem para dar testemunho da luz. Versículo de número 8. Este homem que foi enviado por Deus, cujo nome era João, essa testemunha da luz, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E é interessante aqui porque o autor do evangelho, o João, o apóstolo, está dizendo que o João enviado, o Batista, não era a luz, mas veio para dar testemunho acerca da luz, que nós vamos ver aqui, versículo 9, que é a verdadeira luz. Mas o próprio João não era a luz. Por que o autor do evangelho faz questão de dizer que aquele João Batista, presbítero Marcelo, André, meu irmão diácono Fabiano, por que Gessé e Valéria, ele diz, este homem não era a luz? Porque havia na Judéia um grupo que cria que João Batista poderia ser o Cristo, o Messias. A figura de João era uma figura importante, enigmática, simbólica, poderosa. João era tão grande entre os homens que o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer assim acerca dele: dos nascidos de mulher, nascidos da carne, não há ninguém maior do que João. Ou seja, João era uma figura poderosa. A Bíblia diz que os homens saíam de Jerusalém, as principais autoridades, e iam ter com ele no deserto. Multidões iam batizar com ele. Veja o poder, a influência dessa testemunha, Silvia e Cristiane e Anésio, enviado por Deus. E é interessante que esta hipótese muito provável, e nós veremos confirmada biblicamente pelas evidências bíblicas, que havia um grupo que poderia crer que João era o Messias, tanto que quando os homens o procuram perguntando, quem és tu? Ele diz, eu não sou o Cristo. Ou seja, João vai dizer, os homens vão perguntá-lo, quem és tu? Aí ele diz, eu não sou o Cristo. Por que João diz isso? Porque provavelmente havia pessoas que criam que ele era o Cristo, que ele era a luz. E ele diz, eu não sou. E aí você se lembra, Moisés, que ele completa, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu estou preparando o caminho para o Messias, mas eu não o sou. Lembra-se que em Atos haviam homens em cidades gentílicas que haviam sido batizados do batismo de João. Então era o poder da sua pessoa, mas o texto deixa claro, ele não era a luz. Por maior que fosse a sua piedade, por maior que fosse a sua influência, ele era um pecador como qualquer outro. João estava para Jesus assim como a lua está para o sol. Ele refletia a luz, mas ele não era a luz. Irmãos, é um exame necessário se fazer aqui, dos primeiros versos 1 e 2 e 9 que falam do verbo, e desses versículos 6 a 8 que falam de João e a comparação, deixando claro a distinção entre o verbo e a sua superioridade, a sua excelência, a sua distinção para com o João enviado. Olha só, o verbo, diz o versículo 1 e 2, era desde a eternidade. João Batista foi um homem enviado. Ele era apenas um homem enviado. Houve um homem, mas o verbo é eterno. Mais ainda, o verbo era Deus, o próprio Deus. João Batista era um homem enviado por Deus. Olha a diferença. O verbo era Deus, ele é Deus. O João Batista é um homem enviado por Deus. O verbo é a luz verdadeira.
João Batista era alguém enviado, um homem enviado para ter testemunho da luz, mas ele não era a luz. E por fim, o verbo é o objeto da fé. É aquilo que se deve crer. O verbo, deve-se crer nele. João Batista é apenas o agente pelo qual o testemunho é dado para que os homens creiam no verbo, creiam na luz. Então veja a distinção de a luz, o verbo, o Cristo de João Batista. Olha como o versículo 9 continua. Depois do versículo 8, no versículo 8, o autor, que é João, o apóstolo, ter estabelecido que João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, o versículo 9 diz, a saber, a verdadeira luz, ou seja, João Batista veio para dar testemunho da verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A ideia de verdadeira aqui, no texto grego, traz a ideia de real, ideal, genuína, aquilo que se destaca em comparação com outras coisas que alegam genuinidade. Ou seja, alguma coisa que alega ser verdadeiro, mas que diante do verdadeiro perde a seu valor, mostra-se falso, mostra-se uma imitação. Então a verdadeira luz é a luz genuína, real, em contrapartida daquilo que é falso, daquilo que se diz luz e não é. Então João está dizendo, o autor, que a luz, que é o verbo, é a verdadeira luz, não alguma coisa que se apresenta como luz, mas a genuína luz. E aí diz mais, esta verdadeira luz que vinda ao mundo, e aí começa a entrar na ideia da encarnação, a verdadeira luz, a genuína luz, aquilo que ilumina verdadeiramente, ela vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. A luz, que nós sabemos que é o verbo, que é Cristo, ilumina cada ser humano que ouve o evangelho. A ideia de quando ela vem ao mundo, ela ilumina todo homem, é por meio do ministério do Cristo, que é o verbo, que é a luz, todo homem é iluminado. E a ideia aqui de todo homem é todo homem mesmo. Não é só o crente. Veja, irmãos, é claro que em algum aspecto nós falamos que os crentes são iluminados pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa distinta. O que João, o autor do Evangelho, quer dizer aqui, é que a luz de Cristo, a glória dele, da sua obra, ela resplandece sobre todo o homem, sem distinção. Quando o Evangelho é anunciado, ou quando Cristo esteve entre nós, os homens, e operou os seus sinais, as suas palavras, a sua obra, a luz resplandeceu entre os homens, ou diante dos homens. E todos os homens, os que creram e os que não creram, estiveram diante da luz, ou seja, a luz resplandeceu diante deles. Eles foram alcançados por ela. Aí outra coisa é como eles reagiram à luz. Aí é outro assunto. Mas a luz brilhou diante de todos eles. Por exemplo, nós sabemos que o Evangelho, ele dá testemunho da luz que é Cristo. Tanto que Jesus Cristo diz, vocês querem vir a mim? Ide às Escrituras. São elas que testificam a respeito de mim. Elas falam da verdadeira luz, as Escrituras. Então, quando se lê a Bíblia, o que está acontecendo? A luz de Cristo está resplandecendo diante de nós. Ela está iluminando a todo homem que está aqui, a todo tipo de homem que aqui está. Pode haver entre nós, e nós pedimos a Deus que não haja, mas pode haver entre nós incrédulos aqui. Mas isso não muda o fato de que a luz está iluminando a todos nós, ou seja, nós estamos diante dela. Agora, como nós reagimos à luz é outro ponto. A Bíblia diz que tem homens que diante da luz se afastam dela, para que as suas obras más não sejam reveladas. O próprio apóstolo João, no seu capítulo 3, no versículo 19 até o versículo 21, ele fala isso.
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque a luz expunha os seus pecados. Então, quando alguém está sujo de pecados, e quando alguém quer viver nessa sujeira, ele foge da luz, porque a luz expõe essas coisas. Cristo, ele de fato nos confronta com os nossos pecados. Então, o pecador que ama o pecado, ele não quer ser incomodado, então ele foge da luz. Embora tenha sido exposto a ela, ele a rejeita. Então, é disso que João está falando aqui. Tanto que é muito bem esse contexto, porque vocês já viram que posteriormente, nos versículos seguintes, João vai dizer assim, ele veio para o mundo, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A ideia de que a luz iluminou todo o homem. Mas dentre os homens, existem aqueles que rejeitam a luz, embora ela tenha brilhado sobre eles. Ou seja, o mundo todo sabe de Jesus Cristo. O mundo todo tem a sua palavra facilitada para se conhecer, mas eles rejeitam. Então não quer dizer que a luz não esteve entre nós. A luz está brilhando entre os homens, diante deles. Mas alguns rejeitam a luz. Mas ela ilumina, ela veio iluminar todo o homem. Ok? Nenhum homem pode dizer, eu não conheci a luz. Eu não soube da luz. Eu não vi a luz. Seria uma mentira. Porque a luz, ela ilumina todo o homem. Até na criação, né? Lembra que o verbo é o autor da criação. Por meio dele que as coisas foram criadas. E de certa forma ele se revela na criação. Então, mesmo que a pessoa não tenha a revelação especial que é a palavra, a luz de Cristo está brilhando a ela todo dia quando ela sai e vê a beleza do mundo criado. A ordem, a sabedoria, a glória de Cristo. Porque Cristo criou essas coisas. Daí Paulo vai dizer, és indesculpável o homem quando olha para a criação e não adora o Criador. E ao invés disso adora a criatura. É indesculpável, porque a glória de Cristo é colocada diante dos olhos dos homens através da criação. Então a verdadeira luz veio ao mundo e ela ilumina a todo homem. Agora vamos mais? Olha só, agora a questão começa a rejeição da luz. Olha só, e agora a luz é identificada como verbo. A luz é o mesmo verbo que nos foi apresentado na eternidade, do versículo 1 até o 5. A João continua dizendo, olha aí o versículo 10, vamos ler juntos? 10 e 11, leiamos. O verbo estava... O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja que Renata, há uma dupla, Daniela, Gabriel e Karim. Há uma dupla rejeição. E o verbo estava no mundo, ou seja, né, ele se encarnou. E mundo aqui, a palavra grega, significa o domínio da humanidade. É onde Deus criou o mundo para ser dominado pela humanidade, embora o mundo é de Deus e a humanidade também é. Deus deu a criação ao homem, para que o homem a sujeitasse, isso é muito claro em Gênesis. Quando o homem dá nome aos animais, como o homem sujeita a criação. O homem falhou nisso, mas esse é o plano de Deus para que o homem domine sobre a criação. Então Cristo, o verbo, está entrando nesse domínio da humanidade, daí que o verbo estava no mundo, ele veio ao mundo, mas o que aconteceu com este mundo, esse domínio da humanidade, estes homens? O mundo, mesmo tendo sido feito por intermédio dele, não o reconheceu. A Bíblia vai dizer que não lhe deu glórias, Paulo vai dizer, como Criador. Não o reconheceu, e nós vemos isso hoje, muito claramente. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, ele merece toda a glória, toda a confiança, toda a honra, todo o louvor, mas o mundo rejeitou. Às vezes você fica chateado quando as pessoas não reconhecem o que você faz. Mas lembre-se do verbo. Lembre-se do verbo. Às vezes você faz uma boa obra e as pessoas nem comentam. Se esquecem, vão agradecer lá no final da programação aos que participaram do evento e esquece o seu nome. Aí você volta para casa revoltado. Mas pense no verbo. O verbo criou o mundo, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não lhe deu glórias. Eu vou ficar chateado porque alguém esqueceu meu nome. Eu que merecia o inferno. A pessoa esqueceu meu nome, eu vou voltar. Olha o verbo.
O que fizeram com o verbo? Ele não abriu a sua boca. Ele não levantou a sua voz. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo o conheceu. Mas a coisa fica pior ainda. Ele veio para o que era seu. E os seus, ao contrário do que se esperava, também não o receberam. E aqui é o povo judeu. A humanidade não reconheceu a glória do verbo na criação. A humanidade não lhe deu glórias como criador. Mas então o verbo veio para o seu povo. Quem sabe o meu povo vai me reconhecer? Quem sabe a minha casa vai me amparar? A nossa casa, a nossa família não é uma segurança para nós? Quando lá fora, no nosso trabalho, as pessoas nos tratam mal, o chefe da nossa empresa é rude conosco, a gente chega em casa, tem lá um amparo do marido, da esposa, ou dos pais, como professor que nos tratou mal na escola, ou que nos persegue, porventura, e a gente chega em casa, tem um acolhimento. Então veja, talvez em casa me recebam, talvez os meus me recebam, mas os seus não o receberam. Os seus também o odiaram. Os seus gritaram: crucifica-o, tira esse maldito da terra. Ele não é o nosso rei. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não lhe deu glórias. O seu povo foi liberto de tantas tribulações da história do Antigo Testamento, quando ele veio para ser glorificado pelo seu povo. O seu povo o rejeitou. Mas graças a Deus, há esperança em toda essa história. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. E todos aqui diz, tanto judeu como gregos. A salvação não é dos judeus, porque os judeus o rejeitaram. Mas Deus dará o direito a todos quanto, não importa a etnia, não importa a nacionalidade, não importa se nasceram na igreja ou deixaram de nascer, não importa. Deus escolheu alguns que iriam recebê-lo em Cristo, mas a todos quantos o receberam. Ou seja, a ideia de receber aqui, o verbo no grego, traz a ideia de reconhecer, confiar, confessar, honrar. Essa é a ideia. Não é apenas de crer intelectualmente, estar ciente de algo, mas é se entregar àquilo, confessar aquilo, proclamar aquilo, viver para aquilo. A ideia de receber por completo algo. Mas todos quanto receberam um verbo, deu-lhes o poder. A ideia de direito. A ideia de quem não tinha direito algum agora recebeu o direito. Nós não tínhamos direito a nada. E por nós mesmos continuamos não tendo direito algum. Hoje é um tempo muito de direito, os direitos humanos, os direitos do não sei o quê, o meu direito. Nós não temos direito nenhum, irmãos. Nenhum direito. Se nós temos um direito ou algo a reivindicar, é o inferno. Senhor, dá-nos o inferno, porque nós merecemos. É a única coisa que nós podemos reivindicar, nós pecadores, diante de um Deus santo. Eu não estou dizendo, irmãos, que na esfera jurídica, se nós somos injustiçados, nós não podemos, por meios legais, procurar o nosso dinheiro e minimizar os prejuízos que temos. O que eu estou dizendo é que ainda que não nos deem aquilo que a justiça julga os nossos direitos, nós vamos descansar em Deus, porque, horas, nós não tínhamos direito a nada, nem a estarmos vivos. Deus cuidará de mim, ainda que os homens me façam injustiças. Eu não vou brigar por isso, eu não vou levantar minha voz, eu não vou ficar aí reconhecendo os meus direitos, ou exigindo os meus direitos. Eu vou confiar em Deus, que me deu o direito de ser filho dele, embora eu não merecia nenhum direito. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito. Os que não tinham direito, agora têm o maior dos direitos, de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. O verbo crer no nome, o crer aqui, significa
fé contínua. É interessante que João, no evangelho todo, não usa o termo fé. Ele usa crer. Os que creem, aqueles que creram, creia. Mas ele não usa fé. Mas é a mesma coisa. É porque a ideia de João é que a fé crê. Pode parecer redundância, mas a ideia de João, o evangelista, o apóstolo, é que a fé crê. A fé não é teórica, ela crê, ela se entrega, ela confia. Essa ideia de fé de boca, eu creio em Deus, eu creio nisso, e na vida a pessoa não exercita aquilo, não, essa fé é vã, é falsa, como Tiago vai dizer. Para João, a fé é crer de fato, é se entregar, é confiar, é agir conforme. Por isso que ele escolhe o crer aqui, ao invés de aqueles que tiveram fé, mas aqueles que creram, que fizeram algo. Essa é a ideia. E a ideia desta fé, dessa crença, desse crer, é ser contínuo. É uma crença que persevera, que luta contra tudo, que permanece. Essa é a ideia. Lembra, a Bíblia diz que aquele no qual foi dada a ele a semente de Deus, que é a fé verdadeira, esse não vive pecando, porque aqui ele nasceu de Deus, o que permanece nele é a semente de Deus. A ideia da fé verdadeira, da crença real, é essa crença que persevera, ela crê apesar de tudo. Lembra? Abraão creu contra a situação, contra o que estava acontecendo. Ele creu contra tudo. Ele creu de fato. É uma fé que persevera. É esses que são feitos filhos de Deus. Os que perseveram na fé, eles têm a consciência, a graça de saberem que receberam aquela fé que os dá direito de serem filhos de Deus. Mas esses filhos de Deus, os que creem no seu nome, aqui no nome é a pessoa de Cristo, o nome representa a pessoa. Então, aqui a gente poderia ler, aqueles que creram na pessoa, na sua pessoa, a pessoa do verbo. Agora veja o que diz o versículo 13. Vamos ler juntos? O versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então a ideia é assim, eles receberam direitos que creram, receberam o direito de serem filhos de Deus. Aí João vai deixar uma coisa clara. Esses não nasceram do sangue, ou seja, de descendência natural. A descendência que promove uma raça. E aí diz mais, também não nasceram da vontade da carne, a ideia de desejo sexual, de coabitar sexualmente e gerar filhos. Tanto que diz aqui, nem da vontade do macho, o grego, nem da vontade do varão, aquele que toma a iniciativa de procriar. O que João está dizendo? É que os filhos de Deus não nascem por esforço humano. Eles não nascem da carne, do nosso esforço. Daí a ideia de gerar filhos, daí a ideia de não nasceram do sangue, não é uma procriação da raça, para perpetuar aquilo, isso não gera filhos de Deus, não é da vontade sexual de alguém de coabitar com a sua mulher e que ela gere filhos, então nascem filhos de Deus, e nem da vontade do homem, como procriador, de fazê-los nascer. O homem não pode fazer com que venham filhos de Deus. Ele não pode se fazer filho de Deus. Mas Deus é o único que pode. Daí João diz, da vontade de Deus. Não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus que gera filhos espirituais. É Deus que faz nascer uma nova criatura. O homem não pode fazer de si mesmo um filho de Deus. Só a graça pode fazê-lo. Se ela o alcançou. Então muitos correm, mas ficarão pelo caminho. Há muitos religiosos, irmãos, muitas pessoas religiosas que frequentam a igreja, que participam dos ritos, que envolvem-se em trabalhos. Há muita gente religiosa, mas isso não cria filhos de Deus. Não pense que eu sou religioso, eu vou na igreja domingo, embora isso faça parte do que fazem os filhos de Deus, isso não é ser filho de Deus apenas. É algo interno, a natureza muda, é algo interno, obviamente que se expressa externamente, mas é alguma coisa interna, é uma relação íntima com o verbo, é crer, é confiar nele, é dedicar a vida a ele, é amá-lo, é algo aqui de dentro. Isso só Deus pode dar. Tanto que Jesus vai dizer a Nicodemos, como nós veremos posteriormente, o que é nascido da carne é carne.
E o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne não pode se tornar Espírito. Você tem que nascer de novo, mas isso não te compete. Você não tem poder para isso. Se de cima não te for dado. Se de cima não vier o nascimento para você. É por isso que o crente dá graças a Deus pela salvação. Porque sabe que é Deus que fez. É Deus que o tornou filho de Deus. Versículo 14. Volta ao verbo. Olha só. E o verbo, este verbo que deve ser crido. O verbo se fez carne. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou do unigênito do Pai. Irmãos, o verbo então, por fim, se tornou carne. A ideia de, veja, ele não se tornou uma pessoa. O termo grego, sarx, carne, é proposital de João. O verbo não se tornou uma pessoa. Por quê? Porque ele já é uma pessoa. O verbo era Deus, é um ser pessoal. E ele se fez carne. Esse Deus eterno se fez homem, tomou a nossa natureza, se fez carne e habitou entre nós. A ideia de habitar, como os irmãos sabem aqui, o verbo é tabernacular. Ele armou a sua tenda, nos fazendo lembrar de como Deus andava com os israelitas, os hebreus, melhor dizendo, no deserto. Lembram-se? Ele tinha a sua tenda, o seu tabernáculo, para mostrar que ele queria estar com o seu povo. Ele quer andar com o seu povo, então ele tinha uma tenda para ele, por assim dizer, e a nuvem de glória vinha sobre a tenda. A ideia de Deus está ali, Deus está conosco, ele veio habitar entre nós. E agora, na revelação de Jesus Cristo, esses símbolos do Antigo Testamento pedem a sua importância, porque Deus se revela de uma forma íntima e pessoal. Ele se faz carne. Então ele agora fala conosco por meio de Jesus Cristo. Ele nos olha, ele nos toca, com Deus fazendo isso em Cristo Jesus. Ele se fez carne. Jesus Cristo é a exata expressão de Deus para nós. É como nós vemos a glória de Deus, o Deus que se importou de tal maneira conosco, que se fez carne para morar entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós, isso cheio de graça e de verdade. Ou seja, ele é a verdade porque ele confirma tudo o que foi anunciado acerca dele no Antigo Testamento. Ele é a verdade. Ele cumpriu tudo. E ele é cheio de graça, que é a glória dele. Aí eu termino. Olha só. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O apóstolo João é um apóstolo e um evangelista que tira a base do seu evangelho do Velho Testamento. Quando a gente fala de glória, a gente lembra de textos importantes do Antigo Testamento, principalmente o de Êxodo 33. Êxodo 33 narra Moisés indo falar com Deus. E aí diz lá Moisés, no seu livro do Êxodo, o seguinte: então disse Moisés, rogo-te, Senhor, que me mostres a tua glória. E João diz, vimos a sua glória. Mas Moisés pediu antes, mostra-nos a sua glória. Respondeu-lhe o Senhor, farei... Olha o que Deus responde, presta atenção. O assunto é glória, mostra a tua glória. E olha o que Deus responde a Moisés. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia, bondade, de quem eu quiser, e me compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali estava junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante de Moisés, clamou Moisés, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e novamente, e grande em misericórdia e verdade, fidelidade, graça e verdade. Vimos o verbo, graça e verdade. Moisés diz, Deus grande em misericórdia e fidelidade e verdade, graça e verdade, fidelidade. Então veja, Moisés viu o mesmo Deus, mas agora esse Deus se encarna, e João diz, nós vimos a glória que Moisés pediu para ver,
esta glória se encarnou, se tornou carne, e nós a vimos. Irmãos, a glória que Moisés contemplou foi a mesma que João e seus companheiros testemunharam em Cristo e na sua cruz. A glória de Deus se revela não tanto por sinais maravilhosos que Jesus fez diante dos homens e entre eles, mas tem o seu ápice, a sua glória, na cruz. Parece uma contradição, né? Porque a cruz é humilhação, é vergonha, é feio, é horrível, mas é lá que Jesus tem a sua glória. Porque lembra do que Moisés pediu a Deus? Mostra-me a sua glória. Aí Deus diz: eu mostrarei e farei passar diante de você a minha bondade e a minha misericórdia. Onde é que Cristo é misericordioso e bondoso? Mais do que tudo, senão na sua cruz, onde ele nos salvou. Daí a glória de Cristo é a sua cruz. É ali que nós vemos a glória dele. Tanto que quando Jesus estava pronto para ir à cruz, na sua oração sacerdotal, ele disse assim: Pai, é chegada a hora da cruz. Glorifica, glória, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus sempre entendeu que a sua glória era mostrar ou fazer passar a sua bondade e a sua misericórdia e o cumprimento da aliança pelo seu sangue, pelos seus. Esta é a glória de Jesus Cristo. Por isso João diz: nós vimos a sua glória quando esse Deus se encarnou e foi pendurado por nós. Não há glória maior do que o seu amor por nós pecadores. Não há glória maior do que a sua misericórdia por aqueles que mereciam a condenação. Nós vimos a glória dele. Essa glória te alcançou? Você crê no Filho de Deus que se encarnou e morreu por você? Você crê que ele fez isso por você? Você recebeu o dom do Espírito Santo, a fé verdadeira, aquela crença real e contínua de que não importa o que aconteça, que por mais que você tenha pecados, a glória de Cristo te salvou e te limpa de todos os seus pecados. Essa glória tem resplandecido no seu coração. Ela precisa resplandecer no seu coração. Ela precisa resplandecer no seu coração, para que você diga: eu vi a glória do Verbo quando ele morreu por mim. E eu louvo o Verbo, porque ele me salvou da morte e do inferno. Eu que tantos merecia, fui salvo pela glória do Verbo. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.